Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso projeto de discipulado para homens. Hoje eu quero falar com você sobre um tema fundamental para quem deseja cumprir bem o seu papel dentro da família. O homem como provedor. Essa palavra provedor geralmente nos faz pensar logo em dinheiro, não é? Mas a verdade é que Deus nos chama para sermos provedores não apenas de recursos materiais, mas também espirituais e emocionais. E para a gente entender um pouco mais a respeito disso, nós vamos meditar em 3 textos que são muito importantes para nós, que é Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Efésios 5, 28 e 29, que diz: assim também os maridos devem amar suas esposas, suas mulheres, como a seus próprios corpos. E ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. E Lucas capítulo 12, verso 15, que diz: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esses textos nos mostram as bases do que significa ser provedor à luz da palavra de Deus. Nosso estudo de hoje é um pouco mais extenso do que os demais e foi dividido em 5 tópicos para que a gente possa aproveitar melhor o conteúdo. Então aproveita, pega papel e caneta, porque vem muita coisa boa por aí. E para a gente começar, vamos falar sobre o papel do homem como provedor financeiro. A Bíblia não esconde como homens fomos chamados a trabalhar e a prover o sustento da nossa casa. Essa foi uma missão dada a nós pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 19, Deus estabelece que o homem ganharia o seu pão com o suor do rosto. O trabalho faz parte da nossa missão. Ele não é maldição, mas é consequência da queda do homem. E também um instrumento de dignidade e de provisão. Mas a gente precisa ter clareza: ser provedor financeiro não significa viver apenas para trabalhar, nem fazer do dinheiro o centro da nossa identidade. O apóstolo Paulo orienta: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de casa, negou a fé. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ou seja, prover é um dever, mas não é tudo. O risco é cair na armadilha do ativismo, trabalhar demais e ao mesmo tempo se ausentar do lar. Estar sempre cansado, estressado, distante da esposa e dos filhos. A gente precisa lembrar sempre que o dinheiro ele é importante, mas não substitui a presença física. Em segundo, o homem foi chamado também para ser provedor espiritual da família. Além do sustento material, Deus ele nos chama para sermos provedores espirituais da nossa casa. O texto lá de Efésios, capítulo 5, verso 28 e 29, nos lembra que nós devemos amar a nossa esposa como a nós mesmos, cuidando e alimentando-as. Isso inclui alimentar espiritualmente. Como homem, você é chamado a liderar espiritualmente a sua família, conduzindo em oração, incentivando a leitura da palavra, tomando decisões com base nos princípios bíblicos. Essa é a nossa missão. Ser aquele que protege espiritualmente, que intercede pela esposa e pelos filhos, que os orienta no caminho do Senhor. Lembre-se, você não pode terceirizar isso. Não deixe apenas para a igreja ou para sua esposa. Você é o sacerdote do lar. Prover espiritualmente é garantir que a sua família está sendo cuidada nas coisas que realmente importam: a salvação, a fé, a obediência a Deus. Em terceiro lugar, nós somos chamados para sermos provedores e protetores também emocionais. O homem também é chamado para prover emoções saudáveis dentro do lar. Vemos hoje muitas mulheres em desequilíbrio porque foram feridas e frustradas por homens que não souberam proteger o emocional de suas esposas. Homens que não entenderam os seus papéis quando assumiram uma família. Muitos homens foram criados com a ideia de que sentimentos são fraqueza e por isso muitas das vezes se tornam duros, frios, distantes. Mas preste atenção numa coisa: Deus criou a gente com emoções, sim ou não? E prover emocionalmente significa ser um marido atento às necessidades da sua esposa, um pai presente que ouve, que orienta e abraça,
um homem sensível às dificuldades da sua família. Lá em Efésios 5:29, Paulo diz que o homem deve cuidar da sua esposa como cuida do próprio corpo, ou seja, com zelo, carinho, atenção. Não basta dar dinheiro, é preciso dar tempo, afeição, escuta. Um provedor emocional é aquele que fortalece a sua família, que traz segurança, que está presente de verdade. E no quarto ponto, a gente vai falar sobre sacrifícios necessários. Ser provedor envolve sacrifícios. E isso muitas das vezes é ignorado pelos homens que assumiram responsabilidades familiares. Acostumaram com a vida de solteiro, onde muitas das vezes o seu dinheiro era totalmente direcionado para os seus desejos e prazeres. Por exemplo, comprar um videogame da moda, celular de última geração, eletrônicos de todo tipo, roupas de marca, tênis caríssimos, gastos muitas das vezes intermináveis com acessórios para o carro. Quem nunca? Quando assumem uma família, eles ainda estão tão envolvidos com o egoísmo que esquecem que o dinheiro agora não é só dele, mas da família. E quando o aperto financeiro vier, como provedor, ele deve entender que ele deverá ser o primeiro a renunciar a alguns desejos pessoais. Talvez sacrificar algum conforto, talvez sacrificar um tempo livre, priorizar o bem da família acima das suas vontades. Isso não significa se anular, mas entender que o amor verdadeiro é sacrificial. E para a gente terminar, precisamos falar de algo muito perigoso, que é a pressão social e a exaustão mental e física dos homens. Crescemos ouvindo que o homem de verdade tem que se dar bem na vida, que deve ter bens materiais para ser respeitado, mas Jesus nos alerta lá em Lucas, capítulo 12, verso 15. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vivemos num mundo extremamente materialista e que pressiona o homem o tempo todo. Olha, você tem que ter sucesso, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser alguém na vida, você precisa se dar bem. Seu valor está nos bens que você possui. Mas, meu irmão, isso é uma mentira. Esse tipo de cobrança pode levar o homem a diversos distúrbios emocionais e exaustão física e mental. Vemos a todo instante homens ansiosos, nervosos, tensos, assumindo às vezes uma carga de trabalho fora do comum, porque estão tentando se comparar a outras pessoas e alcançar objetivos que colocaram nos seus corações com a única finalidade de se sustentar em um status, um nível social de aparência. Acabam muitas das vezes frustrados, doentes, e em alguns casos até perdem as suas vidas em acidentes que poderiam ter sido evitados. A nossa identidade está em Cristo, não no que a gente possui. O verdadeiro sucesso é ser um homem fiel a Deus, presente na família, íntegro no caráter. Não se deixe consumir pela busca de status, aplausos ou riquezas. Não sacrifique a sua família no altar do trabalho ou da aparência. Como Jesus disse, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que define você como homem não é o quanto você ganha, não é o seu salário, não é o carro que você dirige, nem a casa onde você mora, mas sim o quanto você ama, serve, cuida e conduz a sua família para Deus. Meu irmão, ser provedor é muito mais do que a gente colocar comida na mesa. É ser aquele que sustenta a família com trabalho digno? Sim, mas também fortalece a casa com oração e direção espiritual, que edifica com amor, presença e afeto. Sim, isso envolve muitas das vezes sacrifício, mas é justamente aí que está a nossa missão como homens cristãos. Não se deixe enganar pelos padrões do mundo. Busquem ser o homem que Deus quer. Que você seja um provedor completo, à semelhança de Cristo. Que o Senhor te fortaleça nessa missão. Se esse vídeo falou com você, aproveita aí para você poder compartilhar com outros irmãos, com outros homens que você vê aí que precisa dessa palavra. E continue firme caminhando conosco nessa jornada de discipulado. Olha, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.